Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. A nossa convidada de hoje é a bióloga e geneticista Cecília Arraiano, especialista em RNA, uma molécula importante na genética dos seres vivos. Licenciou-se em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e fez depois o doutoramento em Genética na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. É atualmente investigadora coordenadora no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, onde é responsável pelo Laboratório de Controlo da Expressão Genética. Recebeu vários prémios e faz parte de numerosos comitês científicos em Portugal e no estrangeiro. É membro da Academia das Ciências e da European Molecular Biology Organization, entre outras distinções. Tem participado em muitos debates e comentários científicos para a comunicação social, foi cientista residente no programa de televisão 4 vezes Ciência da RTP e em Portugal foi editora do livro O Mundo do RNA, Novos Desafios e Perspectivas Futuras, publicado pela Lidl em 2007. Bem-vinda, Cecília. Muito obrigada pelo convite e é sempre um prazer estar convosco e sobretudo, participar deste podcast. Olá, Cecília. Vamos começar por coisas básicas. Toda a gente, ou quase toda a gente, já ouviu falar do DNA, em português o ADN, que é onde está o nosso repositório genético. Mas o RNA é menos conhecido, portanto a primeira pergunta, suponho que não seja muito elementar, é o que é o RNA, qual é a sua importância e como é que ele trabalha em equipa com o DNA? Está bem, então eu gosto de fazer uma imagem que o DNA é como se fosse um arquiteto que dá o plano de que se vai construir uma casa, uma célula, um organismo, um ser, não é? É o que recebemos hereditariamente, como é que vai ser o plano daquele ser. Aqui está o plano do arquiteto. Mas depois tem que haver, primeiro, quem traduz a mensagem do arquiteto, não é? Para poder construir aquilo que foi, que está inscrito no plano, e também tem que haver os construtores, os fiscais de obra, os engenheiros e todas as pessoas que participam na construção. Então, quem traduz a mensagem e quem leva a informação para saber de como é que se devia construir essa casa é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai e leva a mensagem, traduz a mensagem por, não será por palavras, mas nessa imagem será a mensagem desse arquiteto hereditário que é o DNA. Bem, mas para além desse RNA mensageiro, há outros tipos de RNA. Uns que ajudam por assim dizer, a pôr os blocos para construir essa casa, não é? Que serão os RNAs de transferência, que vão ajudar a pôr esses blocozinhos, os ribosomas, e há muitos outros RNAs, codificados também pelo DNA, que ajustam essa construção ao estádio de desenvolvimento e também ao ambiente. Por exemplo, uma célula que vai ser uma célula que tem a mesma hereditariedade, mas vai ser uma célula do fígado, não vai ser uma célula do pâncreas, não é? Então, há muitos ajustes de outros tipos de RNAs, que neste caso eu vou falar de microRNAs, que quando chegam ao pé dos RNAs mensageiros, dizem, não, nesse sítio aqui não vai ser preciso fazer este tipo de janelas, este tipo de coisas que foram programadas. Aqui só vamos fazer metade do que foi programado. E pronto, aí começa-se tudo, bloqueia esses RNAs mensageiros, portanto essa parte não vai ser expressa e adaptam também às circunstâncias. Adaptam às circunstâncias do desenvolvimento também e adaptam também às circunstâncias do ambiente. Por exemplo, o DNA vai fazer uma casa assim e depois o RNA mensageiro diz, vai fazer uma casa assim. Vem os microRNAs e dizem, não há orçamento, as janelas são grandes. Essa imagem é boa. Essa imagem é boa. Portanto, a ver se eu percebi bem. O DNA é só um. O RNA em todas as células. Em todas as células da mesma espécie, da mesma criatura. Da mesma pessoa, da mesma criatura. Mas o RNA há o mensageiro e há o micro, o micro é muito variado, é isso? O micro e outros, que eu não vou complicar, mas há são muitos então. Que não, sim, há muitos. E cada vez descobrem mais. Quer dizer, o RNA é um assunto complicado, estou a ver.
Muito é complicado. multifacetado. Porque lembra-se de ouvirem que havia a matéria escura do DNA em inglês, da dark matter of DNA. Por muitos anos pensava que só havia os RNAs mensageiros, transferência e pronto. E porquê é que não se descobria os outros? Porque a tecnologia não tinha ainda avançado, estava tudo tão centrado nas proteínas, não é? Que só olhavam os mensageiros, porque são das proteínas. Mas, entretanto, a tecnologia começou a avançar, começou a ser possível sequenciar todos os RNAs que existem na célula, e ao sequenciar, e continua a avançar as tecnologias, viu-se que havia imensos, milhares mesmo, Quer dizer, alguns deles ainda não os conhecemos, será assim? Exatamente, porque alguns deles só aparecem em determinadas condições, ou numas condições de stress, ou numas condições de ambiente, ou numas condições de doença, ou até numas condições de algumas doenças. E estes RNAs e toda esta linguagem, desde o RNA, existe em todos os seres vivos. Todos temos a mesma E linguagem. os mecanismos, portanto, de transferência de informação e de controle de informação são os mesmos, são universais, são os mesmos para todos os seres vivos. São universais. Portanto, todos os animais e plantas têm também, tem mensageiro, micro. Temos a mesma linguagem. E quem dera que pudéssemos aprender a falar uns com os outros melhor, não é? Pois. Porque todos temos as mesmas letras. É incrível, não é? A linguagem é a mesma. Há certos micróbios, como os vírus da RNA, o Covid, que só têm RNA, não têm DNA. Portanto, são vírus da RNA, como ouvimos tanto na... Olha, isso leva-nos à pergunta seguinte, porque de facto o RNA está na base dos prémios Nobel recentes. Vamos começar pelo 2023, que foi justamente pela tecnologia que está na base das vacinas da Covid-19, que são feitas, como disse, de RNA mensageiro, que é um dos tipos de RNA. Portanto, vamos tentar especificar melhor o que é esse RNA mensageiro. Qual é a mensagem? E qual é que a mensagem é enviada e como é que ela chega? Então é assim, os cientistas que receberam o Prémio Nobel em 2023, portanto a Catalina Caricó e o Bill Vassner, então, o que ela andava a fazer? Ela achava, durante muitos anos, quando estava em Rockefeller, que o RNA, as vacinas até então, são de DNA ou de vírus atenuados. Portanto, até este avanço que eu posso. Mas ela não foi uma coisa de repente com o Covid. Ela há 20 anos que andava a trabalhar. Trabalhava nisso há muito tempo, sim. Há 20 anos. E ela via que o RNA seria muito melhor para vacinas do que o DNA. Porquê? Porque o DNA, em certas ocasiões, pode ser incorporado no genoma das pessoas, no tal plano do arquiteto. E o RNA não. O RNA não está lá no plano, não é? Faz. E o RNA, para além disso, é muito moldável e é muito mais... desaparece passado um certo tempo. Portanto, se uma molécula boa não se integra, a pessoa tem a mensagem. Mas havia um problema, é que o RNA mensageiro, quando ela tentava inserir em células animais, portanto, o RNA exógeno, o exterior do RNA, dava logo uma resposta imunitária. Ou seja, o corpo que o recebia começava a reagir logo contra ele e não contra a mensagem que ele levava. Portanto, era uma reação imune à vacina, digamos assim. Então logo a ele, portanto, nunca podia ser usado com vacina. Mas ela, depois de estudar muito, viu que aquele tipo de RNA, o RNA de transferência, tem muitas modificações e esse não dava resposta imunitária. Então ela foi experimentando algumas das modificações dos RNAs, nos RNAs mensageiros, e escolheu uma modificação que se chama, em vez das uridinas, pseudouridina, e viu que se usasse essa pequena modificação, ou seja, no fundo é um acento na palavra do ácido isótico ribonucleico, é como se fosse um acento de coisinha em cima da base, uma base modificada, e o RNA por si só já não dava essa resposta imunitária, mas sim aquele depois de ter traduzido o que era a mensagem em proteína. Então era isso que se queria. E então isso levou a que no caso das vacinas, essa modificação tornou possível começar a usar. Mas na altura não havia Covid, Não, mas ninguém queria
financiar a pesquisa dela, porque ela estudava outros coronas, que são os coronas da constipação. Olha o que eu tenho hoje, estou constipado. As melhoras, São as outros melhoras. coronas que nós costumamos ter, mas não tenho o SARS-CoV-2. Não, já fiz até. Portanto, Então, para quem nos está a ouvir, esta não é a voz normal da cientista não, essa não é Cecília a minha Arraiano. voz, essa é uma voz rouca. E, entretanto, ela, como pedia financiamento para estudar o SARS, para estudar coronas, e as pessoas dizem, constipação, ninguém morre disso, constipação, as pessoas querem lá saber, e ninguém a financiava, e aqui mostra a importância da ciência fundamental, que foi ela há anos a estudar isso, que depois já tinha uma forma de implementar rapidamente quando houvesse epidemia a nível global. Então as vacinas, isto é importante explicar outra vez às pessoas. O RNA é mensageiro das vacinas. O que leva um RNA que não tem informação para fazer nada, senão uma daquelas espículazinhas de que nós víamos o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é muito A parecido. espícula, não é? A proteína da espícula. Exatamente. As pessoas, os ouvintes podem imaginar que é muito parecido SARS-CoV-2 com o medronho. Alguma vez viram um medronho? Sim, um medronho, sim, tem aqueles picos. É igualzinho. E tem aqueles piquinhos, não é? Então a informação que leva... Aquilo não é medronho, é medonho aquilo. É uma dessas pículazinhas. Ou seja, não leva o vírus todo, não leva o corpo todo. É como eu digo de brincadeira, só leva a cara. Mas se alguém te faz mais, nós quando vemos a cara, conhecemos logo quem é, não é? Pois. Aquilo pica. Aquilo pica, não leva o corpo todo, não é? Pronto, não leva a cara. E, portanto, o nosso corpo começa a reagir àquela proteína. Só aquelas picolinhas, aquela carinha. E isso funciona bem, Muito bem. Ainda hoje estão a ser usadas as vacinas. As vacinas estão bem e recomendam-se. Estão bem e recomendam-se. Eu bem. Essa gripe apareceu, mas não foi falta de vacina. Não, porque isto é outro. Este é outro coronazinho. Este é um das antigas. Olha, quais são as vantagens dessas modernas vacinas relativamente às mais antigas? Então, as modernas é que rapidamente se faz sintético um bocadinho de RNA e põe-se lá a carinha do vírus que se quer. Não é? Olha, agora é deste, uma ciclazinha deles, hora do outro. Agora muito rápido consegue fazer. Portanto, é fácil de fazer, rápido, não é? Muito rápido e para além disso, o RNA mensageiro tem uma vida média curta no nosso organismo. Ou seja, produz lá as pículazinhas do vírus, nós atacamos, aprendemos como desintegra-se logo, fazemos anticorpos e depois vai-se embora. Portanto, não fica dentro de nós, não é integrado no genoma. Olha, Cília, foi surpreendente a rapidez com que isso foi feito. Quer dizer, em março começa, digamos, a pandemia declarada pela OMS e em dezembro já tínhamos a vacina, demorou 9 meses. Porquê? Porque, quer dizer, a Pfizer ligou-se a uma companhia alemã que era a BioNTech, que foram os primeiros e também depois a Moderna, e estava a Catalina Caricóia que já sabia esta coisa da pseudouridina, da pseudo não sei o quê, e continua a tentar. Estava tudo pronto, a ciência estava feita, não é? Foi só a tecnologia. Exatamente. Era uma cura à espera de uma doença. E, portanto, é como dizer... Mas não ficou surpreendida com essa rapidez? Os próprios cientistas não pensavam que Eu às vezes, isto é horrível, como diziam antes, às vezes os problemas aguçam o engenho, mas neste facto acho que foi mais uma desburocratização da produção de vacinas e do método todo, porque a urgência de salvar os milhões de pessoas que estavam a morrer levou a que isto fosse aplicado mais rapidamente. Mas, de facto, muitas pessoas diziam, eu não quero ser cobaia. Não é cobaia, porque ela já estava a fazer isto há anos e anos e anos. Claro. Isso não estava a pôr em prática. Os regulamentos foram aliviados de algum modo? Exatamente. Olha, e as atuais vacinas são iguais às primeiras, aquelas que hoje são dadas em todo lado, nas farmácias, centros de saúde? Continua a haver das que não são de RNA e outras que são de RNA, não é? Mas destas modernas, destas vacinas da Covid, que são da Pfizer ou da Moderna? A maioria delas vão, quer dizer, pelo menos todas as farmacêuticas têm todas as vantagens em fazer com RNA, só que há algumas que ainda não são atualizadas ou é exatamente a mesma que se usou na altura do Covid em 2020? Não, vai-se atualizando tendo em conta
alterações que o vírus vai tendo. Assim como, por exemplo, a gripe todos os anos, a vacina é ligeiramente diferente. E para a Covid também. E para a Covid também. É adaptada às estirpes. Quer dizer, as novas estirpes têm uma espícula um bocadinho diferente, é isso? Exatamente. Já percebi. Exatamente. Está a ver? Está a ver. Muito simples. David, eu aprendi aqui uma lição para aqui de RNA. Agora eu já perguntei o que tinha a perguntar. Agora és tu. Diga. E de que outros tratamentos médicos é que podemos... As vacinas do RNA para a Covid foram muito rápidas, não é? Surpreendentes para muitos, 9 meses. Sim. Mas, entretanto, pelo menos que eu tenha dado conta, não têm surgido novos tratamentos com RNA mensageiro. Que outros tratamentos é que poderemos esperar? Não, com o RNA mensageiro, de facto, o que está a avançar rapidamente é vacinas para muitas outras coisas, não é? Que possam, de facto, Por exemplo? Quer dizer, múltiplas. Um dos problemas que se está a tentar ver como é que se supera é que muitas destas vacinas precisavam de frio, não é? Tem que estar no frio. E uma das coisas que se está a conseguir é que não consiga fazer à temperatura ambiente, porque isso vai facilitar, ou inclusive há muitas vacinas mesmo em pó, por assim dizer, porque isso, por exemplo, levar para a África, para muitos sítios onde é muito complicado ter refrigeração, para poder espalhar rapidamente. Então as vacinas de RNA mensageiro, por essa potencialidade de poderem ser manipuladas ou feitas em pó, poderão substituir algumas das vacinas atuais para algumas doenças que nós temos? Ou para algumas infecções? Certamente que as vacinas de RNA vieram a fazer como se diz em inglês, proof of concept, provar este conceito que funcionou tão bem, e agora daqui para a frente é mais só melhorar o que já foi provado que é eficiente, não é? Portanto, tornar os RNAs que desaparecem, a ver se eles ficam mais um bocadinho para demorar mais, para termos mais anticorpos durante mais tempo, é exatamente tentar fazer com que não seja preciso frio e melhorar o produto, por assim dizer, não é? E muitas farmacêuticas estão a avançar, continuam a avançar com isso em grande, não é? A Moderna. E quais serão as primeiras vacinas para outra doença que não seja a Covid-19 que estarão na calha, que poderemos esperar? Não sei, porque eu não trabalho para nenhuma farmacêutica, mas tenho ouvido dizer que há muitas que estão na calha, não é? Mas isso é uma informação que não olha, uma que eu sei que andam todos à procura, até discutaram, o estudo é para o Respiratory Syndrome, RIV, que está a causar muitos problemas também, não é um vírus, neste caso não é um vírus de RNA, mas que também está a causar muitos problemas. E pronto, nós somos especialistas, por exemplo, outras maneiras de atacar o vírus, por assim dizer, é nós trabalharmos com ribonucleases, que são as enzimas que degradam o RNA, todos os tipos de RNA, incluindo o RNA mensageiro. E estes vírus que são de RNA, não é? Nós tentamos fazer formas, e temos umas patentes em que não destruímos o RNA do vírus totalmente, mas conseguimos que o vírus se replique muito mais lentamente, ou seja... Isso já não é uma vacina, é um ataque direto. Não é uma vacina, é uma antiviral. Terapia. Neste caso é uma terapia, é um antiviral, exatamente. Sim. Mas usando as próprias armas do vírus, ou seja, usando a maquinaria do vírus, arranjando formas que a maquinaria do vírus... O vírus não sabe com quem está metido, quer dizer... Exatamente. Eu digo de brincadeira, transformar um lobo num cão. É verdade. Cecília, vamos então ao Nobel de 2024, que foi muito recente, para a descoberta do microRNA e do seu papel na regulação genética. Portanto, então, os microRNAs são esses tais reguladores que vêm regular os RNAs mensageiros, aqueles que eu ando, os fiscais de obra, os que andam a ver, não, agora não vai fazer isso, não pode ser. E então, são muito importantes
não só para a diferenciação celular, porque cá está, com o mesmo DNA, nós conseguimos fazer órgãos muito diferentes. E o que nós temos a expressar e a desenvolver-se numa criança não é o mesmo no velhinho ou no adulto, há muita coisa que vai estando diferente, não é? E estes microRNAs podem ser característicos que são expressos, muitos deles, com aquela tal aquela matéria escura do DNA que não produz proteínas, e porque eles não produzem proteínas, estes microRNAs, só vêm regular os RNAs mensageiros. E então, por exemplo, o que é que acontece? Há certos microRNAs que têm que estar numa determinada quantidade certa, porque se estiverem também eles próprios a mais ou a menos, podem dar doenças, por exemplo, doenças cardíacas, doenças do fígado, linfomas, etc. E como tal, servem também como um método muito importante de diagnóstico. E um diagnóstico muito fácil, porque em vez de estar a fazer biópsias, em vez de estar a fazer, basta uma gotinha de sangue e ver qual é a quantidade do tal microRNA que se anda à procura. E eles são aos milhares, mas sabe... Isso é fácil ver? É fácil ver em laboratório? É fácil ver com o tal PCR, por exemplo, com o tal PCR. Uma pergunta básica, porquê micro, aquilo que também tem, comparado com... Porque é muito mais pequenino do que os outros. Os outros podem ser centenas de bases, de nucleótidos, de RNAs mensageiros. São aquelas letras. E estes normalmente vão de 20 a 200, por aí. É uma média máxima. Já tinha havido outros tipos de RNAs, que agora vou só dirigir um bocadinho, também para o ouvinte saber. Em 2006, Craig Mello e Andrew Fay... Isso é de origem portuguesa, não é? Tinha o avô açoriano. Tinha tido também um prémio Nobel por outro tipo de pequenos RNAs, que são os pequenos RNAs de interferência. Então são muito pequeninos, têm 22 nucleótidos só. E que também, esses, em vez de regularem o que os mRNA fazem de uma maneira que se ligam e que esse RNA seja desfeito e depois seja outra vez reciclado para fazer outros RNAs mensageiros. Portanto, atua na regulação, mas uma regulação de uma maneira diferente. E também deu um prémio Nobel. E outro prémio Nobel, em 2020, a duas mulheres, a RNA, como vê, o RNA é muito premiado, a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna. Essas são as do CRISPR, não é? Aquelas de edição genética. Exatamente, mas o CRISPR precisa no RNA, pequeninos, outros, mais pequeninos, que são guias para o DNA. Cá está outra vez o prémio Nobel, editar o DNA com pequenos RNAs. E com proteínas que cortam, que também foi outro prémio Nobel. Eu tenho o prazer de fazer parte do grupo de advisors da Emmanuelle Charpentier. Ótimo. E pronto, portanto, de facto, o RNA, que era assim o primo pobre durante muitos anos, e todo se fala, vamos ao supermercado, vemos shampoo sem DNA, ou na paqueta tem DNA, tudo, o RNA está em tudo, e o primo pobre era o RNA. Mas agora vê-se que, afinal, o RNA começa a estar na ribalta porque... Já deu uma série de prémios Nobel. E este Nobel era previsível, que as pessoas que trabalham neste domínio? Sim, eu acho que deste ano foi um bocadinho surpresa, não é? E pronto, demorou muitos anos, não é? Mas quer dizer, claro que era uma coisa que foi o da RNA de interferência, foi o CRISPR, este também devia ser, não é? E sobretudo, este também é um microRNA. Eles estudaram o LIM14, mas, por exemplo, o LED7 é um microRNA que começa a fazer a coordenação para haver diferenciação de desde um embrião até os órgãos diferentes, os membros diferentes, a diferenciação celular, desde células staminais até começarem a diferenciar. Sei lá, uma célula num neurónio é muito diferente de uma célula de um osso, não é? Diferente. Isso é todo o trabalho destes... Estes andam a regular, cá está, o DNA é o mesmo, os mensageiros vão sempre ser produzidos, mas estes coordenam o que é que há, o que é que não há, o que é que não... Vão fazendo a regulamentação do que existe. E pronto. Cecília, voltando aqui à questão das aplicações médicas, portanto, já referiu que eles podem ser usados para fazer diagnósticos de um modo mais simples,
mas os RNAs também poderão ter outras implicações. Eles estão envolvidos em processos patológicos como o cancro. Eles têm apenas um papel no diagnóstico ou poderá haver algum tratamento? Também, por exemplo, no caso de certas doenças de fígado, ouvi até há pouco tempo da nossa colega Cecília Rodrigues da Universidade de Lisboa, que trabalha com o fígado, a cirrose do fígado não alcoólico, e diz que tem estado em clinical trial, portanto, em ensaios clínicos. Ensaios clínicos, usar certos microRNAs que se sabe para curar e para modular. Para inibir talvez o crescimento de um cancro, por exemplo? Sim. Portanto, cá está, o LET7 começa a dar a diferenciação. Se eles não é diferenciado como deve ser, por exemplo, eu vou só dar um exemplo, há este LET7, para estar na sua forma madura, não é? O tamanho certo, é preciso ser cortado no tamanho certo, não é? Ser maturado no tamanho certo. Com uma enzima que nós trabalhamos, que é a distrês-L2. Se ela não funciona bem, se essa enzima não funciona bem, e se ele não é maturado bem, há tumores em todo lado. Portanto, é o Perlman syndrome, os bebês nascem com tumores em todo lado porque nada se diferencia. É uma coisa absolutamente horrível, não é? Portanto, o estudar estes micro-RNAs e conseguir que eles sejam doseados e controlados, ou para mais ou para menos, é muito importante também na cura de certas doenças. Diagnósticos e tratamentos, não é? O conhecimento é a nossa esperança para viver mais e melhor. Olha, é o conhecimento, mas agora tenho que dizer uma coisa, vi agora mesmo uma notícia no público que o nosso orçamento vai custar 70 milhões à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Cecília, está preocupada? Ou sou só eu que estou? Estou chocada, não é só preocupada, estou chocada. Eu estava a ver que não estava sozinho. Infelizmente, a ciência anda muito na boca dos políticos, mas depois as palavras não correspondem aos atos. Mas depois, quando querem voluntários, como foi do Covid, é toda a gente, cientistas todos a fazerem PCRs, voluntários, a ajudar, o que for preciso. É assim. Mas isso dava para outra discussão, a falta, digamos, de uma financiamento. Grande discussão, mas eu acho que os prémios Nobel, agora voltando aos prémios Nobel, envolver todos esses prémios Nobel são dados, de todos os que falamos, e que eu falei mesmo para trás, de 2006, 2020, 2023, 2020, são todos ciência fundamental. Porque sem sabermos como as coisas funcionam, não as podemos aplicar. Claro. Portanto, a aplicação vem do conhecimento. Claro, é uma ótima maneira de concluirmos este nosso podcast. Sem dúvida. Muito obrigado, Cecília, e até ao próximo. Obrigada a ele. Mais lento. Adeus, muito obrigado. Obrigada, até sempre. O público fica no ouvido.